justiça. Essa palavra é meio complicada porque ela não é muito conhecida de nós, infundir justiça. Quando usa essa palavra, quer dizer o seguinte, que Deus, quando Ele nos justifica, Ele não transforma a gente numa pessoa sem pecado. Ele não infunde em nós a justiça de Deus, ou seja, Ele não nos torna sem pecado como Cristo não teve pecado. Então, quando a gente é justificado pela fé, nós continuamos sendo pecadores. Nós não deixamos de ser pecadores. Mas muitas pessoas são ensinadas de uma maneira assim: agora que eu sou crente, eu não posso mais pecar, porque se eu pecar, eu perco a salvação. Deus não disse que a gente deixou de ser pecador. Ele não disse isso. Porque infundir justiça é tornar alguém sem pecado. Isso a justificação pela fé não faz. Tanto não faz que a nossa confissão diz assim: não, pelo contrário, Ele perdoa todos os nossos pecados, passado, presente e futuro, de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, recebem, através da justificação, o perdão de todos os nossos pecados. Todos. Passado, presente e aqueles que a gente ainda nem cometeu, a gente recebe. Considerando a pessoa salva e aceitando como justos como Cristo. Quando a justificação é uma forma de Deus declarar nós justos como Cristo. Ou seja, Deus nos enxerga como se estivesse enxergando Cristo. E Ele enxerga Cristo sem pecado, porque Cristo não tem pecado. Então Ele vai nos enxergar da mesma forma. Ele nos enxerga dessa forma. Por quê? Porque Deus não tem filho pecador. Deus não tem filhos pecadores. Jesus é o Filho de Deus. Jesus não tem pecado. Então a única forma de nós nos tornarmos filhos de Deus é também nós não termos pecado. Só que enquanto nós estivermos neste mundo, nós continuaremos sendo pecadores até o dia que Jesus voltar, onde não haverá pecado, porque vai nos resgatar para o céu. E lá no céu não haverá pecado. Mas até esse processo chegar, Deus nos enxerga através de Cristo. Por isso que Ele nos declara justos. Nós somos declarados justos como Cristo. Ou seja, Ele nos enxerga como se não tivéssemos pecado, apesar de nós ainda sermos pecadores. Que a pessoa é aceita por Deus. Que a pessoa é aceita por Deus. Pela fé. Pela fé. E não por fazer E não por fazer o que a lei manda. Eu dou essa caixa aqui para ele. Eu dei, pronto. Nunca mais eu vou tomar essa caixa dele. É dele. Acabou-se. Mas a partir do momento que ele recebe essa caixa, como ele recebeu essa caixa e ele deu valor para essa caixa, porque aqueles que são nascidos de novo têm uma mentalidade diferente e um coração diferente, ele não gostava de chocolate e vai começar a gostar. E ele vai pegar essa caixa, vai abrir e vai comer o chocolate. vai gostar. Vai degustar, até terminar o quê? A caixa. Esse processo é a santificação. Quando a gente é salvo por Cristo, a gente recebe um novo coração, que a gente começa a lutar contra os nossos pecados. Aí é um processo. É um processo que vai continuar até a volta de Cristo. Porque diferente dessa caixa, que ela tem alguns chocolates, o processo de santificação, ele é contínuo. Dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Jesus morreu na cruz, porque ele pegou os nossos pecados, passado, presente e futuro, e cravou na cruz. E em troca, ele jogou sobre nós o que é a sua justiça. Por isso que Deus enxerga o crente como Cristo, sem pecado. Isso é uma graça, isso é um presente, como o menino bem falou. Romanos 5, 17 a 19. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem, Adão. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos.
Mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa, muitos serão declarados justos. Ele foi obediente a Deus até a morte de cruz. E morreu na cruz por nós. São essas duas obras de Cristo: obediência a Deus e a sua morte de cruz. Essas obras, elas são o fundamento da nossa justificação. Por isso que quando Deus nos justifica, Ele não está me justificando porque eu fiz uma coisa boa. Não quer dizer que eu não deva fazer. Mas não é por causa disso que eu sou justificado.